Que a paz e a graça do Senhor seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Antes de fazer o nosso estudo, nós vamos primeiro pedir a direção de Deus para que Ele venha nos dar sabedoria e poder entender a Sua Palavra. Querido Pai Celestial, diante da Tua presença estamos neste momento, Teus filhos. Te agradecemos por nos dar a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Por favor, Pai amado, ilumina nossa mente, derrama o Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua Palavra como Tu desejas e não como nós queremos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O título da nossa lição é Cativeiro e Desolação. Cativeiro e Desolação. A nota de introdução, o parágrafo de introdução está no livro de Profetas e Reis, na página 215, que nos diz assim: dentro de breves anos, o rei da Babilônia seria usado como instrumento da ira de Deus sobre o impenitente Judá. Uma e outra vez, Jerusalém seria atacada e invadida pelos exércitos sitiantes de Nabucodonosor. Vamos para o nosso subtítulo que nos diz Captura de Jerusalém. E a primeira pergunta nos diz: quem conquistou a cidade de Jerusalém? Qual foi o destino do rei Zedequias, seus filhos e os nobres de Judá? O versículo se encontra no livro de Jeremias, capítulo 39, o versículo 1 até o 8, e vamos ler o que nos diz a palavra do Senhor. Diz assim: no ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez uma brecha na cidade e entraram nela todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, a saber, Nergal, Sarezer, Sangar, Nebo, Sarzequim, Rabessares, Nergal, Sarezer, Rabemag e todo o restante dos príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam e o fizeram subir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e ele o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, diante dos seus olhos. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá e cegou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a fogo a casa do rei e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Que coisa terrível, né? Aqui o subtítulo nos diz Captura de Jerusalém, e a nossa pergunta nos diz: quem conquistou a cidade de Jerusalém? Nós vimos através do versículo que quem conquistou a cidade de Jerusalém foi o rei da Babilônia, que o nome dele era Nabucodonosor. E qual foi o destino do rei Zedequias, seus filhos e os nobres de Judá? Nós vimos que o rei Zedequias foi levado preso à Babilônia, os filhos dele foram mortos diante dos seus olhos, os nobres de Judá também todos foram mortos, e ainda
foi cegado o rei Zedequias, tiraram os olhos dele, cegaram ele, e assim ele foi acorrentado e levado preso para a Babilônia. O nosso parágrafo nos diz: no ano 9º do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, a fim de sitiar a cidade. Isso está em 2 de Reis 25:1. A perspectiva para Judá era desesperadora. Eis que sou contra ti. O Senhor mesmo declarou isso por meio de Ezequiel. Eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Todo o coração desmaiará e todas as mãos se enfraquecerão e todo o espírito se angustiará e todos os joelhos se desfarão em águas. Derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Que terrível! Tudo isso por causa da desobediência, de não ouvir as advertências que o Senhor enviou ao rei e ao seu povo por meio do profeta Jeremias. O profeta Jeremias tinha ido, tinha advertido, tinha falado. Inclusive, o profeta Jeremias suplicou para o rei que ele se entregasse à Babilônia, porque isso era o que o Senhor tinha dito, que ele se entregasse, que ele estaria melhor lá. Se ele se arrependesse, né, ele só seria preso, mas não sofreria coisas tão terríveis. No entanto, o orgulho do rei Zedequias não permitiu ele se entregar e ele fugiu, como nós vimos por meio do versículo. E aí, quando ele fugiu, os caldeus foram atrás dele, encontraram ele, e aí aconteceu todas essas coisas terríveis que aconteceram. Hoje, muitas vezes acontece o mesmo. Somos duros de coração para ouvir as advertências do Senhor. Às vezes o Senhor nos adverte de uma e de outra maneira, mas muitas vezes fechamos os ouvidos, fechamos a nossa mente e às vezes fechamos também o nosso coração para não ouvir a palavra de Deus. Mas Deus, através desta lição, está nos dizendo que nós devemos abrir nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e estar com o coração aberto para ouvir as advertências de Deus, nos humilhar diante dele, deixar o nosso orgulho para que não aconteça como aconteceu com Zedequias, que por não ouvir a palavra do Senhor, então teve estas terríveis consequências. Vamos para a nossa pergunta número 2. Qual foi o destino dos habitantes de Jerusalém? Que privilégio foi concedido aos pobres de Judá nessa situação? Jeremias capítulo 39, versículo 9 e 10 nos diz: e o restante do povo que ficou na cidade e os rebeldes que se tinham passado para ele e o restante do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, à Babilônia. Porém, dos pobres de entre o povo que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, alguns na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Então, qual foi o destino dos habitantes de Jerusalém? Aqui diz que o restante do povo ele foi levado cativo para a Babilônia. Mas a outra perguntinha nos diz: que privilégio foi concedido aos pobres de Judá nessa situação? Aqui diz que Nebuzaradã, que era o capitão da guarda do rei da Babilônia, deixou esses mais pobres na terra, lhes deu vinhas e lhes deu campos naquele dia e os deixou para que habitassem ali. Vamos ler agora o parágrafo que está em Profetas e Reis, página 238, e nos diz assim: mas Deus não deixou sem remédio o fiel remanescente que ainda estava na cidade. Mesmo quando Jeremias estava mantido sob severa vigilância pelos que lhe repeliam as mensagens, vieram-lhe novas revelações concernentes à disposição do céu para perdoar e para salvar. Revelações que têm sido uma infalível
fonte de conforto para a igreja de Deus nos dias que correm. Então, a mensagem de Jeremias não era somente para o povo antigamente, mas é para nós também, porque essas mensagens também trazem mensagens de conforto, porque muitas vezes, sendo rebeldes à palavra do Senhor, ainda o Senhor nos diz que se nós nos arrependemos, nos voltamos, Ele está, como diz aqui, vieram-lhe novas revelações concernentes à disposição do céu para perdoar e para salvar. Que maravilha! Nós também, se nos arrependemos, se nos voltamos ao Senhor, se temos sido rebeldes no passado, mas agora nós dizemos, Senhor, toma minha vida, toma meu coração, quero te servir daqui em diante, quero fazer a tua vontade, com certeza o Senhor está disposto a nos perdoar e a nos salvar. Vamos agora para a nossa pergunta número 3. O que o rei da Babilônia instruiu a Nebuzaradã a respeito de Jeremias após a queda de Jerusalém? Jeremias capítulo 39, versículo 11 até o 14 nos diz: Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia dado ordem acerca de Jeremias na mão de Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: Toma-o e põe sobre ele os teus olhos e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás com ele. Enviou, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, e Nebuzaradã, Rabe, Sares, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag, todos os príncipes do rei da Babilônia, mandaram, pois, tirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à casa, e habitou entre o povo. Então, o rei da Babilônia instruiu Nebuzaradã para não fazer nenhum mal a Jeremias, para libertar Jeremias e para deixar ele ou fazer com ele o que ele decidisse, se ele quisesse ir para a Babilônia ou se ele quisesse ficar entre o povo. E bom, então, na verdade, Jeremias ficou entre o povo. O nosso parágrafo do livro de Profetas e Reis, página 235, nos diz: Liberto da prisão pelos oficiais babilônicos, o profeta escolheu lançar sua sorte com o debilitado remanescente, os mais pobres da terra, deixados pelos caldeus para serem vinheiros e para lavradores. É muito interessante essa parte, porque nós vemos o povo que se dizia ser o povo de Deus desprezou o profeta Jeremias, o aprisionou, o maltratou, o tratou de uma maneira ruim. Mas agora vêm os inimigos do povo de Deus e agora tratam bem o profeta. Soltam ele da prisão e deixam ele escolher onde ele ficaria. Isso aí é como uma contradição. Quando o povo de Deus deveria ter tratado bem ao profeta, maltratou. E aqueles que se pensaria deles queriam maltratar, eles bem trataram o profeta. Não permitamos que pessoas do mundo venham a ter um caráter melhor que o nosso, por nos afastar do Senhor. Hoje em dia nós vemos, às vezes, membros de igreja se comportando pior do que pessoas de lá fora. Existem pessoas lá fora que às vezes são mais bondosas, misericordiosas, dadivosas, tenras. Muitas vezes o seu jeito de falar é mais gentil do que às vezes um membro de igreja. Por que isso? Por falta de dependência total do Deus do céu. Mas Deus quer fazer da tua e da minha vida um instrumento de bênção. Não permitamos que os de fora venham a ser melhores do que nós, porque se nós levamos o nome de Cristo, temos que ser um exemplo. Pergunta número 4. O que o capitão da guarda babilônica disse sobre as profecias concernentes a Israel? O que ele fez por Jeremias após a queda da cidade? Jeremias capítulo 40, versículo 2 até o 4 nos diz: Porque o capitão da guarda tomou Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus falou este mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe e fez como havia falado.
porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes a sua voz, pelo que vos sucedeu isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se for bem aos teus olhos vir comigo para a Babilônia, vem e porei sobre ti os meus olhos. Porém, se for mal aos teus olhos vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde quer que for bom e reto aos teus olhos, que vás, para ali vai. Então, o que o capitão da guarda babilônica disse sobre as profecias concernentes a Israel? Ele disse que o Senhor já tinha feito essa profecia, que Deus já tinha falado de antemão que isso aconteceria ao povo, porque ele tinha sido desobediente à sua voz e não tinha obedecido a palavra do Senhor. Foi isso que disse o capitão da guarda. E o que ele fez por Jeremias após a queda da cidade? O que nós já falamos. Deixou ele, soltou ele, deixou ele tomar a decisão, e na verdade nós vemos que ele ficou ali com os mais pobres da terra. Vamos ver o livro de Profetas e Reis, página 212, o parágrafo que nos diz: há um limite além do qual os juízos de Jeová não podem ser mais detidos. A desolação de Jerusalém nos dias de Jeremias é uma solene advertência ao moderno Israel de que os conselhos e advertências dados por meio de pessoas escolhidas não podem ser desrespeitados impunemente. O que quer dizer isso? Deus perdoa, Deus espera, Deus é paciente. Só que quando o ser humano ultrapassa a medida até onde o Senhor permite, então o castigo vem, então vem as consequências da desobediência. Neste caso, o Senhor tinha enviado já profetas anteriormente. O último ele mandou o profeta Jeremias, mas maltrataram, não obedeceram, não ouviram. No lugar de ouvir, queimou até o rolo o rei Zedequias, o rei queimou o rolo, e todas essas coisas desprezando as advertências de Deus. Mas chegou o momento e então tudo isso aconteceu com o povo de Israel. E agora, às vezes nem o povo de Israel percebia que era pela sua desobediência. Agora quem foi que falou isso? O capitão da guarda. Isso aqui o teu Deus já tinha profetizado e aconteceu como ele falou. Será que nós estamos estudando as profecias? Será que nós estamos prestando atenção às profecias? Que quando elas se cumpram, nós possamos saber, isso aqui nós já sabíamos porque o Senhor já tinha nos mostrado? Ou será que as pessoas de fora vão perceber isso antes do que nós? Porque este capitão é que ele disse isso aí já estava profetizado, quer dizer que ele conhecia a profecia. Será que nós estamos conhecendo as profecias, estamos estudando as profecias? O que Deus está falando do que vai acontecer no futuro? O que nós temos que fazer? Como temos que nos preparar para estar em pé naquele dia? Vamos nos preocupar por saber, porque Deus tem nos dado o privilégio de aprender a sua palavra. Pergunta número 5. Baixe o subtítulo que diz conspiração. A quem nomeou o rei da Babilônia para governar aqueles que permaneceram em Judá? Vamos ver no livro de Jeremias, capítulo 40 e o versículo 7, que nos diz: ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra, a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia encarregado os homens e as mulheres e as crianças e os mais pobres da terra, os quais não foram levados cativos à Babilônia. A pergunta é: a quem nomeou o rei da Babilônia para governar aqueles que permaneceram em Judá? Aqui o versículo nos diz que ele tinha colocado como governador a Gedalias, filho de Aicão. E o nosso parágrafo novamente está
repetindo ali no livro de Profetas e Reis, de que quando o profeta Jeremias tinha sido liberto da prisão, então com aquelas pessoas que ficaram ali, ele decidiu ficar junto com os pobres da terra ali em Jerusalém. Pergunta número 6. O que fez Ismael contra Gedalias e quem estava envolvido na conspiração? Jeremias capítulo 41, versículo 1 até o 3 nos diz: Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, 10 homens com ele. E Gedalias, eles vieram, Eles foram a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e comeram ali pão juntamente em Mispá. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, e matou aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Também matou Ismael todos os judeus que havia com ele, com o Gedalias, em Mispá, como também os caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Terrível. Então, por isso que o nosso subtítulo dizia conspiração. O governador da Babilônia tinha deixado a Gedalias como rei, como governador ali daquele pouco que tinha ficado, daquelas pessoas pobres, mas agora vem esse tal de Ismael e 10 homens com ele, que eram capitães do rei, porque Ismael diz aqui que ele era de sangue real. E aí ele veio com os capitães do rei, que eram 10 homens, e junto com eles matou Gedalias, a quem o rei da Babilônia tinha colocado como governador, e também matou todos os que estavam com ele, até os caldeus que estavam ali, ele também matou. Vamos ler agora no livro de Profetas e Reis, página 229. Prosperará? O Senhor inquiriu com respeito a quem tinha assim vilmente traído todo o sagrado encargo. Escapará aquele que fez tais coisas? Ou quebrantará o concerto e escapará? Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo concerto quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, e deu a sua mão, havendo feito todas estas coisas, não escapará. Mesmo que este parágrafo não está diretamente relacionado à história que está se falando no versículo, no entanto, tem uma lição, já que nós estamos falando de conspiração, do que fez Ismael com Gedalias, com todo o povo que estava ali em Judá. E a primeira pergunta que foi feita no parágrafo era: prosperará? Será que depois de fazer toda essa maldade que ele fez, será que ele prosperaria? Porque nós sabemos que a própria palavra do Senhor diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. E isso traz uma lição para nós, ele não ficaria impune, Pode ser que no momento até parecesse que ele teve êxito, que ele conseguiu matar todo o povo de Judá, conseguiu matar o rei Gedalias, conseguiu matar até os caldeus que ali estavam, mas no entanto ele estava indo contra a palavra do Senhor, porque o Senhor tinha dito que se eles se submetessem ao rei da Babilônia, tudo lhes iria bem. Mas Ismael não fez isto. Só que aqui nesta lição ainda não veremos todo o final de Ismael nem nada, mas somente tirando uma lição de que nós não devemos nos rebelar contra os mandados do Senhor, contra os seus conselhos, contra as suas advertências. Se o Senhor nos dá um conselho, nós devemos seguir. E quando nós seguirmos os seus conselhos, certamente nos irá bem. Vamos para a pergunta número 7. Retorno ao Egito. Que advertência de Deus deu Jeremias ao remanescente de Judá antes de partirem para o Egito? Vamos ver.
em Jeremias capítulo 42, versículo 9 até o 11, depois 15 até o 19, na verdade vou ler algumas partes. Diz assim: se de bom grado ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derrubarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos fiz. Essas são palavras de Deus através de Jeremias, tá? Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos fazer livrar da sua mão. Logo mais adiante diz: acontecerá, aqui diz o Senhor lá, que se eles fossem para o Egito, né? Que se eles fizessem, se vos propuserdes a entrar no Egito e entrardes para lá para peregrinar, acontecerá que a espada que vós temeis vos alcançará ali na terra do Egito, e a fome que vos receais vos seguirá de perto, ali no Egito, e ali morrereis. Assim serão todos os homens que se propuserem a entrar no Egito para lá peregrinar. Morrerão a espada, de fome e de peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. E lá na última parte do versículo diz: não entreis no Egito, por certo sabei que testifiquei contra vós. Então, que advertência de Deus deu Jeremias ao remanescente de Judá antes de partirem para o Egito? A advertência foi que eles não entrassem no Egito, que eles não saíssem, que eles ficassem ali, que eles não deviam temer o rei da Babilônia, porque o Senhor estaria com eles, os protegeria e os guardaria, que não era para eles irem para o Egito, porque se eles fossem para o Egito, então tudo que eles temiam que iria acontecer com eles, aconteceria lá no Egito. E o nosso parágrafo nos diz: as profecias de condenação pronunciadas por Jeremias sobre o remanescente que se havia rebelado contra Nabucodonosor, fugindo para o Egito, foram misturados com promessas de perdão aos que se arrependessem de sua loucura e estivessem prontos para voltar. Conquanto o Senhor não poupasse aos que deixavam o seu conselho pelas sedutoras influências da idolatria egípcia, ele mostraria misericórdia para com os que se mostrassem leais e fiéis. Os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá. Ele declarou: e saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. Então Deus deu essas advertências, e quando Deus dá advertências, o que nós devemos fazer é simplesmente obedecer. Quando nós obedecemos aos conselhos do Senhor, o nosso fim será melhor. Será o que na realidade nós desejaríamos. Às vezes nós pensamos que as advertências de Deus são para o nosso mal, mas não. Jeremias capítulo 29, versículo 13 nos diz que o Senhor deseja para nós é para o nosso bem, não é para o nosso mal. E que se nós obedecemos, buscarmos a sua presença, Ele vai nos dar o fim que nós esperamos. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que essa história do povo de Israel possa servir de lição para nós, para que nós não façamos como eles fizeram, ignorando as advertências, os chamados de Deus ao arrependimento. Que ao contrário, nós possamos nos arrepender, nos entregar a Ele de coração. Tem uma musiquinha que recentemente foi colocada da parte da associação que fala justamente sobre a história dos juízes, o que fazia o povo de Israel, como é que se comportava mal, mas quando eles se arrependiam, Deus abençoava novamente. Nós não precisamos fazer disso um ciclo, mas podemos nos arrepender e receber as bênçãos de Deus. Então que o Senhor abençoe a cada um de nós. Se alguém quer ouvir essa musiquinha,
Vou fazer o esforço de deixar o link aqui embaixo para que vocês possam ouvir. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos pedir a sua graça para que essa lição fique no nosso coração. Querido Pai Celestial, as lições que temos aprendido nesta lição, te rogamos que fiquem no nosso coração. Que não fique somente a teoria, mas sim a disposição para te obedecer, para ouvir as advertências, Pai. Abençoa cada pessoa que está ouvindo este vídeo. Por favor, te peço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.